Graça e paz, amados. Que bom, mais um domingo juntos para refletirmos um pouco na manhã desse dia sobre mordomia cristã. Eu gostaria de fazer a leitura no livro de Salmos, no capítulo 24, verso 1, que diz o seguinte: Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Falar um pouco sobre mordomia cristã. Mordomia cristã é o reconhecimento da soberania de Deus e a aceitação da responsabilidade de tomar conta daquilo que Deus nos confiou. Meus irmãos, é um privilégio muito grande para cada um de nós receber essa confiança daquele que é o Criador de todas as coisas. Quem é o homem para Deus confiar a ele tamanha responsabilidade? Mas eu quero dizer aos irmãos que só mesmo através de Cristo Jesus é que nós recebemos esta tamanha responsabilidade. Porque que seria de nós se não fosse Jesus? Jamais o Senhor iria nos confiar essa responsabilidade de, junto a Ele, administrarmos aquilo que é de responsabilidade responsabilidade nossa, da criação dele. Então, quais as características de um mordomo cristão? Encontrando do ponto de vista da Bíblia. O mordomo cristão é aquele que reconhece a sua fidelidade na soberania de Deus. É aquele que reconhece que Deus é soberano. E como afirma o salmista, não é? Salmo 24, quando ele diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo que Deus criou é do Senhor. Então, o mordomo fiel faz de Cristo o Senhor da sua vida. E tem consciência disso. Eu lamento que às vezes nós encontramos pessoas que têm um comportamento, têm uma formação, mesmo depois de ter encontrado com Jesus, uma formação totalmente diferente no que diz respeito à mordomia cristã. Não assume esta responsabilidade que foi confiada a cada um de nós. No que diz respeito àquilo que é na administração da sua vida, sobre isto. Do primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, nós podemos ver que a Bíblia fala sobre essa questão da doutrina bíblica que cabe à igreja, cabe a todos nós. Então, nós podemos falar isso com muita propriedade, porque nós não podemos negar, nós não podemos recuar de que nós temos a responsabilidade de sermos mordomos e, como mordomos, assumir na administração um papel tão relevante que a igreja precisa estar inteirada sobre isso. Eu preciso estar consciente sobre isso, porque quando nós chegamos aqui, quando nós nascemos, nós não trouxemos nada. E quando nós morremos, também nós não levamos nada. Então, estamos aqui com uma responsabilidade de administrarmos todas as coisas que Deus confia a nós. É a vida, que é o bem maior, é a família, é o trabalho, são as finanças, enfim, tudo que está ao nosso redor, na nossa administração, responsabilidade nossa de prestar contas a Deus de tudo aquilo que Ele nos confiou. Jesus também foi mordomo fiel diante do seu Pai, de Deus.
Então ele nos ensinou isso. E o crente sincero precisa fazer isso com muita alegria, como diz Paulo, né? Fazer isso com alegria. E infelizmente nós nos deparamos com algumas pessoas que não costumam fazer isso na administração da vida com alegria. E às vezes nem faz isto de forma alegre. E infelizmente essas pessoas não gozam de muita alegria, porque é uma maneira de cultuarmos a Deus, a mordomia cristã. É um modelo, é uma maneira, é uma forma de cultuarmos a Deus na mordomia cristã. Porque essa consciência deve ser da igreja, deve ser nossa. Nesse momento tão difícil agora, por exemplo, quando nós estamos administrando a nossa vida espiritual, nós nos sentimos alegres porque nós sabemos que nós não somos crentes apenas por estarmos na igreja, no templo, mas nós somos crentes porque cremos em Jesus, independente da construção do templo, do local. Porque tem pessoas que não estão administrando aquilo que Deus confiou a elas, porque não estão no templo, não estão na igreja. Mas a igreja é viva. E se Jesus destituísse, por exemplo, o templo, se o templo não existisse, e se nós fôssemos crentes em casa, como eram os cristãos primitivos, eles não tinham templos, eles viviam em casa cultuando a Deus, mas eles não deixavam de exercer a fidelidade com o seu Deus, porque eles sabiam em quem tinham crido e estavam certos de que Jesus era presente em suas vidas. E por isso que a igreja não deve estar apegada simplesmente ao templo. Eu não estou administrando a minha vida de forma como eu deveria fazer porque eu não estou na igreja. Mas se eu estivesse na igreja, eu estaria conduzindo a minha vida muito bem. A comunhão é muito boa, faz muito bem, mas não é tudo. Tudo é Cristo em nós. E nós precisamos, nesse momento difícil, nesse momento de pandemia, de crise, entendermos a mensagem do Cristo e fazer jus àquilo que se vestem bem, tem aparentemente uma vida até mais economicamente boa, mas espiritualmente deixa a desejar. Porque onde é que nós estamos depositando as nossas economias espirituais? A nossa fé, a nossa vida espiritual. Onde é que nós estamos fazendo jus ao Evangelho de Cristo? Nós precisamos ter consciência disso. É nesse momento difícil que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. E a palavra de Deus é muito clara, meus irmãos. Nós não podemos fugir da realidade da palavra. A gente não pode maquiar o Evangelho, não. O Evangelho é a verdade. E a verdade é Cristo. E Cristo deve estar em cada um de nós. Porque nós não podemos viver de aparência, como muitos costumam fazer, maquiar o Evangelho. Mas nós devemos viver a realidade do Evangelho. O Evangelho é Cristo. E Cristo se faz presente na sua casa, na minha casa, na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Então não é por um momento que a igreja está passando de portas fechadas que o Evangelho parou. Não, o Evangelho continua sendo pregado e Deus tem falado dessa forma à igreja, de uma forma tremenda, porque nós vivemos isso, estamos passando por isso e vivemos isso. A forma falado para as nossas vidas no meio da igreja. E que Deus assim nos abençoe e que possamos entender o que é ser mordomo e prestar realmente conta da nossa vida ao nosso Deus de uma forma imprescindível. Que Deus nos abençoe e nos conceda um excelente dia. Amém.